Olá, tudo bem? Meu nome é Raíssa Lara, sou maquiadora e designer de sobrancelhas há quase 5 anos e de vez em quando eu gosto de fazer alguns vídeos. Eu, enquanto negra retinta, ainda sinto que muitas mulheres negras têm dificuldade no quesito maquiagem. Então, sempre que puder, trarei dicas de maquiagem para nós pretinhos que gostamos de maquiagem, para mostrar que sim, nós pretinhas podemos usar maquiagem. Existem produtos para o nosso tom de pele que pode nos deixar ainda mais linda do que somos. E a dica que eu vou trazer hoje é sobre contorno. Eu vejo que ainda assim, em pleno século XXI, existem muitas mulheres negras que gostam de maquiagem, mas que ainda têm algumas dificuldades no quesito tom de produtos. Então hoje trarei dica de contorno de maquiagem, lembrando que eu vou trazer dica do que eu uso em mim, que fica bom em mim. Então se você é pretinha retida como eu, essa dica também pode servir para você. Já delimitei a sobrancelha, usei base, corretivo e pó solto. Então, eu vou explicar agora como que eu faço o contorno do meu rosto. Bom, ou o pó, ou a base, ou o corretivo que você vai usar como contorno para o seu rosto precisa ser de 1 a 2 tons mais escuro que o seu tom de pele. No meu caso aqui, eu vou usar pó. Então, por exemplo, esse pó aqui, ele é mais escuro. Ele é um pouco mais escuro que a minha pele. Porém, o fundo dele é quente. Então, eu poderia passar ele no meu tom de pele, mas ficaria uma mancha aqui mais avermelhada, porque o fundo dele é mais avermelhado. Então, eu tenho esse outro pó aqui, que ele também é mais escuro, mas ele já é um tom mais frio. Então, ele vai dar certo na minha pele. Por quê? Ele é um pó mais escuro, porém o fundo de cor dele é frio. O meu tom de pele é mais quente. Esse aqui é mais frio. Então, ele vai dar certinho para o contorno no meu tom de pele. Então, eu gosto de usar um pincel assim, que vai dar certinho aqui na entrada do meu rosto. Tá vendo? Ele é o topo mais na diagonal. Ele tem o topo mais cortadinho. Quando eu uso penteado para trás, como aqui eu tô de trança, eu gosto de fazer contorno aqui, aqui e no nariz. Se eu tiver com meu cabelo crespo natural, eu não sinto a necessidade de fazer o contorno aqui. Aí eu faço só aqui e no nariz. Então vamos lá. Aqui a gente começa nesse ossinho da orelha e conta 3 dedos. Ó, eu meço 3 dedos aqui antes da bochecha, que aqui é onde termina esse meu dedo, é onde vou finalizar o contorno. Então, eu vou trazer ele até aqui. Eu começo aqui do ossinho da minha orelha, vou olhar para baixo que o meu espelho tá aqui. Eu começo aqui do ossinho da minha orelha e meço mais ou menos aqui 3 dedos, para me saber aonde vai terminar o meu contorno. Então, ó, eu venho primeiro depositando. Primeiro eu deposito e depois eu vou esfumar com um outro pincel. Ó, tá vendo como é que já tá dando sombra aqui? Eu vou depositar a quantidade que eu quero e depois eu vou esfumar. A automaquiagem, além de técnicas, você precisa usar o que você se sente bem usando. Então, se você gostar dele mais marcado, você vai depositar e não vai esfumar. Eu já não gosto assim. Eu gosto dele com profundidade, mas mais esfumado. Então, eu vou depositar mais um pouquinho aqui para trazer um pouquinho mais de profundidade. E vou vir com um outro pincel para poder esfumar. Vou fazer aqui também. Porque como eu tô com o meu cabelo mais para trás, eu gosto de trazer a profundidade da testa também. Então, vou depositar aqui do outro lado. E aqui também. E já já eu vou esfumar. Eu gosto de colocar contorno no meu nariz. Então, eu pego um pincel assim, de esfumar mesmo, e vou começar o contorno do nariz. Eu começo daqui da sobrancelha e venho descendo com a mão bem leve, ó. Começo aqui do iniciozinho da sobrancelha e venho até a pontinha do meu nariz. Vou fazer do outro lado. Ficou um sombreado. Mas eu não gosto dele assim muito marcado. Eu gosto dele mais esfumadinho. Então, eu venho limpando aqui o pincel e vou esfumar. Porque eu gosto só do sombreado.
Eu não tenho muito interesse em afinar o meu nariz. Eu gosto daquele sombreado do nariz, porque no meio do nariz eu gosto de vir com um pouquinho de iluminador depois. Então, eu vou esfumar isso que eu depositei aqui. Se você gostar dele mais marcado, você vai potencializar aqui o tom e não precisa esfumar, porque aí vai ficar bem evidente o seu contorno, dando aquela impressão de nariz mais fino. Eu não gosto assim, eu gosto dele bem esfumado para deixar só aquele leve sombreado no nariz. Ó, ficou uma coisa bem leve. E aí, o contorno que eu fiz aqui, eu vou esfumar com um pincel gordinho assim. Então, eu esfumo. Se eu achar que tem pouco, eu venho depositando mais contorno, mais pó e venho esfumando. Porque, como eu disse, eu gosto do sombreado, não gosto dele marcado. Então, como é que já dá uma diferença? E aí, depois que você faz esse processo todo, você pode vir com o seu pó compacto do seu tom de pele, né? Para selar tudo isso que você fez. E aí, você vem com o seu pó e com um pincel gordinho assim, você vem varrendo todo esse pó. Se você sentir a necessidade de esfumar mais um pouco o seu contorno, você aproveita para esfumar. Senão, você pode deixar ele mais marcadinho assim mesmo. E aí, você finaliza a sua maquiagem com blush, com iluminador, com batom e não esquecendo dos olhos também. E aí, gostou dessa dica?